Isso aí, então, dando seguimento aqui, né, ao estudo sobre, né, os adventistas do sétimo dia, hoje eu queria então tratar, né, sobre a descontinuidade da alma após a morte, né, sobre essa doutrina, né, adventista, né, ou seja, a doutrina do estado intermediário, né, mas a forma como eles entendem, né. Também o destino final, né, que na crença adventista é a aniquilação, aniquilação total, né? Ou seja, deixar completamente de existir, né? Isso no caso dos ímpios, né? Vamos abordar também a questão do milênio, né? Milênio, ou seja, então essa parte, né, que normalmente ela está vinculada, né, à parte na teologia, né, chamada parte da escatologia, né? Então a escatologia ela tanto fala, né, do período do estado intermediário, né, como também, né, né, do juízo, né, da eternidade, né, e tudo mais. A vinda de Cristo, né, como é que é também na visão deles, marca da besta, né, o anticristo e tal. Então a gente vai abordar, né, não vamos nos aprofundar muito, né, até né, pela questão, né, do tempo, assim, também porque eu quero ver se eu consigo concluir hoje, porque eu já quero daí também trazer a questão, né, né, do sábado, né, e dos alimentos, porque como na parte da escatologia, né, especialmente marca da besta e tal, vai envolver a questão do sábado, eu já vou aproveitar e já abordar a questão do sábado também, e uma vez que vou entrar na lei cerimonial, né, no caso, né, onde o sábado está incluído, vamos aproveitar e já comentar, né, não precisa daí na próxima quinta-feira só falar sobre, né, os alimentos, né, e mais alguns detalhezinhos assim, então tentar concluir hoje, né, tudo. Então, primeiramente, né, sobre a questão, o que acontece, né, na visão adventista quando alguém morre, né, seja justo, seja injusto. Né? É de maneira semelhante, né? A gente já argumentou, já foi trabalhado isso quando a gente tratou sobre os testemunhos de Jeová. Mas eu quero hoje trazer outras passagens bíblicas, né, trabalhar com outros argumentos também, né, e não somente, né, rever as mesmas passagens, né, até porque, né, graças a Deus nós temos vários textos bíblicos, né, que nós podemos, né, nos utilizarmos, né, para provarmos as doutrinas, né, e não somente uma meia dúzia ali, né, de textos marcados, né, não, quando a gente está do lado da verdade, né, nós podemos ter um conforto maior, né, em poder, né, estar passeando pela palavra, né, sabendo que, né, o que nós cremos, né, está em harmonia, né, com a Escritura. Né? Então, eu quero primeiro abordar um dos versículos principais, né, que os adventistas usam para a doutrina que eles chamam de sono da alma, né, apesar de não fazer sentido, né, usar esse nome, porque no próprio conceito adventista, na realidade, a alma ela deixa de existir no momento da morte, né, então chega a ser até um termo errado dentro da própria doutrina, né, deles. Sono da alma, né? É um termo enganoso, né? Se a gente for, né, ver assim, que nem eles dizem que a alma fica dormindo, né? A alma, uma vez que ela deixa de existir, é lógico que ela vai estar, não tem como algo estar consciente uma vez que deixa de existir, né? Então eles entendem que que ela deixa de existir e passa a ficar só na memória de Deus, né? E que no dia da vinda de Cristo, né, quando ocorrer a ressurreição, né, as pessoas, tanto no caso os justos, né, na vinda de Cristo, vão ressuscitar e ali, no caso assim, vão novamente, vamos dizer assim, voltar à existência, né? Vão ser como que recriados, né, naquele momento. Mas vamos lá, Eclesiastes, então, capítulo 9 e versículo 4 ao 6. Eclesiastes 9, versículo 4 ao 6. Essa, quem sabe, seja uma das passagens mais marteladas, né, pelos adventistas, né, para tentar provar, né, que a alma, digamos assim, fica inconsciente, né,
depois da morte. Então ele diz assim, ó, ora, para aquele que está entre os vivos dá esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Amém. Aqui. Então esse é o texto, né, principal, né, utilizado pelos adventistas para tentar comprovar, né, a doutrina deles de sono da alma, né, que a alma então ela não fica num estado consciente, né, após a morte. Bom, vamos lá, vamos analisar o texto. Ora, né, aquele que está entre os vivos há esperança, né, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Agora, versículo 5, porque os vivos sabem que hão de morrer, né, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Vamos lá. Se isso aqui estivesse falando, tá, de fato de um estado, né, o que acontece com a alma depois da morte, tudo, e analisando, né, no aspecto, né, da alma em si, né, independente do local onde fosse e tal, vamos lá, não terão eles recompensa. Mas os justos não terão recompensa? Quando Jesus voltar e os justos ressuscitarem com Cristo, não vai haver recompensa? Sim. Vai, né? Vai haver. E olha, e é interessante que os adventistas não negam isso. Eles não negam que vai haver recompensa para os justos. Mas aqui o texto está dizendo que tampouco terão eles recompensa, né? Mas agora qual é o ponto aqui? Não é que existe alguma contradição na Escritura, só existe uma contradição na forma como os adventistas estão interpretando e querendo forçar esse texto, né, como se ele estivesse falando do que está acontecendo com a alma, né, depois que morreu, né, no local para onde, né, supostamente ela poderia ter ido ou qualquer coisa do tipo. Mas qual que é o ponto? Como é que nós precisamos interpretar isso justamente para não criar uma contradição dentro da Escritura, e para justamente harmonizarmos isso com o todo da Escritura e com todas as outras passagens que também falam sobre o que acontece com a alma depois da morte. Qual é o ponto? Esses ditos que estão aqui, né, e a relação onde diz assim, ó, que os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão recompensa, tudo isso aqui está relacionado apenas com as questões materiais, físicas deste tempo presente. Está relacionado com as coisas que acontecem debaixo do sol, tá? Isso é um ponto assim, ó, para interpretar corretamente o livro de Eclesiastes, nós precisamos entender a perspectiva da maior parte do livro, tá? No final ele vai, né, até jogar, né, para a questão, né, do julgamento, que vamos ter que prestar contas diante de Deus, né, aquilo que de fato, né, vale a pena nós focarmos a nossa atenção, né, que é em guardar os mandamentos de Deus e tudo mais. Mas ao longo do livro, do início ao fim, assim, do início até perto do fim, pelo menos, né, o foco está naquilo que acontece debaixo do sol, tá? Ele não está focando, né, no que acontece de fato depois que a alma morre, para onde é que ela vai, né, se vai para o inferno, se vai para o céu, se vai para o paraíso, se fica consciente ou inconsciente. O foco, né, do livro de Eclesiastes não é esse. Então, ó, os vivos sabem que hão de morrer, né? Ou seja, aqui, debaixo do sol, né, os vivos sabem. Agora, os mortos não sabem coisa nenhuma. Em que sentido que eles não sabem coisa nenhuma? Não sabem coisa nenhuma do que se passa aqui. Eles não sabem coisa nenhuma do que está acontecendo aqui na Terra, né? Eles não estão mais aqui. Então, uma vez que eles não estão mais aqui, eles não sabem de coisa nenhuma do que se passa aqui. Vamos lá, o rico que morreu, né, e estava lá no Hades, né, lá no inferno, e ele tenta interceder. Ele sabia o que estava acontecendo com os irmãos dele? Não, ele não sabia. Ele sabia que o único conhecimento que ele tinha é que ele não estava vendo eles ainda ali. Então ele supunha que eles estivessem na terra, mas ele não sabia o que estava acontecendo com eles. Ele sabia o estado deles até o momento quando ele morreu, e que não eram crentes, e estava preocupado, né, que eles viessem para o mesmo lugar onde ele estava. Mas
Ele não tinha como saber se daqui a pouco os irmãos dele tinham se convertido ou não. Ele não tinha como ter esse conhecimento. Ele era completamente ignorante em relação a isso. Por isso que diz, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Não sabem coisa nenhuma em que sentido? Do que acontece debaixo do sol. Na Terra, esse período transitório, efêmero desse momento que nós estamos vivendo, que ainda não aconteceu aquilo que a nossa esperança aguarda. É nesse sentido. Nesse sentido. Esse período, sim. Transitório. Esse período transitório, exatamente. Período transitório aqui. Exatamente. Não é nem a questão, né, da Terra no sentido pleno, né, que envolve até mesmo a eternidade. Não, né? Porque afinal, né, é somente essa vida aqui, né, passageira e tal, né, antes, né, da consumação, né, das coisas, né? Então, quando diz assim, ó, nem tampouco terão eles recompensa. Isso aqui não está focando, né, na questão de eternidade, na questão da vinda de Cristo, quando Deus vai julgar os homens e tal. Não tem nada a ver com isso, né? É apenas recompensa o quê? Das coisas relacionadas a essa terra, né? Ou seja, muitas vezes o homem, né, ele faz coisas visando uma recompensa, né? Ele trabalha, né, ele, né, junta tesouros, ele vai fazendo coisas visando algum tipo de recompensa aqui nessa terra. Quando a pessoa morre, qualquer coisa que ela poderia tirar de proveito, de recompensa, né, daquilo que acontece aqui debaixo do sol, não tem mais nada. Ele não tem, tanto que, né, como é que é? Nós viemos, né, como diz, né, lá em 1 Timóteo, capítulo 6, deixa eu ler aqui um texto bem rapidinho, já volto ali para Eclesiastes, tá? Mas 1 Timóteo, capítulo 6, e versículo 7 diz assim, ó: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Ou seja, não existe mais recompensa, né, para alguém que morre daquilo que esta terra, né, daquilo que este mundo atual, esse estado atual de coisas, né, de tudo que acontece debaixo do sol. Isso não pode mais prover recompensa nenhuma para quem já morreu, né? O morto não recebe mais benefício algum das recompensas que ele poderia ter caso continuasse vivo aqui na Terra, né? Então é nesse sentido, não tem mais recompensa, né? Nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Não é que eles perdem a memória, é em relação àqueles que permanecem na Terra, sobre o entendimento de quem está aqui, de quem permanece debaixo do sol, né? A memória, ou seja, né, as pessoas começam a se esquecer, né? Daqui a pouco, fulano, daqui a pouco na geração seguinte ninguém mais lembra. Olha quantas pessoas que viveram nessa terra, né? E de quantas que se tem memória, que se tem registro e tal. É só aquilo que ficou escrito que se tem alguma memória. E vamos olhar, de quantas milhares de pessoas se tem registro de memória, então, né, que permanece assim, então, ao longo das gerações? Alguns milhares. Será que poderia chegar a 1 milhão de pessoas? Talvez. Mas e quantos bilhões já passaram? Então, tu vê que nós temos pelo menos bilhões de pessoas que caíram num completo esquecimento. É disso que está falando. Não é a questão de que a memória deles, né? Até porque, assim, para alguém que deixa de existir, nem se trata de esquecimento, alguma coisa, né? Entregue ao esquecimento, né? Alguém que deixa de existir não esquece, não tem como tu esquecer, tu só esquece, né? Esse ato de esquecer, ele está relacionado a pessoas que têm consciência. Está relacionado a pessoas que têm consciência. Nós que temos consciência, né? Nós podemos nos esquecer de fatos, de coisas, né? Mas agora algo que deixa de existir, né? Alguém consciente que pudesse deixar de existir, poderia se atribuir a isso a memória dessa pessoa esquecimento? Que ela esqueceu? Não. Se ela deixou de existir, ela não esqueceu de nada, ela só deixou de existir. Ponto, né? Pode trabalhando no livreto circular do Erasmo, bem antigo, Erasmo Garete. E ele começa o livreto falando do senhorio de Cristo, do discipulado. E aí ele faz um parágrafo desse tamanho assim, no livro, no livreto, assim, falando de todos os senhores
filhos da época de Cristo, todos. Inclusive, alguns eram denominados filhos dos deuses e deuses, né? São vários, né? Na época de Cristo. Os tetrarcas ali. Eles citam uns 8 ou 10 nomes, assim, que eram senhores na época de Cristo. Ele pega no final e fala assim: mas somente Cristo ainda é chamado de Senhor por nós. E todos, cada 10 cristãos, talvez um saiba talvez o nome de um deles. Ou algum de nós aqui, o Michael, eu acho que sabe todos. Eu não sei todos os senhores da época de Cristo. Pôncio Pilatos, talvez a gente vai lembrar, né? Caifás, todos que tinham algum título, que ele quer dizer, que tinham autoridade naquela época, naquele momento da história que Cristo existiu, né? 100% homem. Daí ele fala do senhorio de Cristo que reconheceu até hoje, que não tem como a história apagar. Está gravado eternamente dentro do coração do homem. Aí ele fala uma coisa sobre Eclesiastes, por isso que eu lembrei das duas coisas que tem a ver um pouquinho a ver com o que está falando, que é quando Deus, a minha Eclesiastes vai dizer, eu acho que é no capítulo 12, Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem, sem que o homem pudesse entender as coisas que desde o princípio. Aquele versículo, acho que é o 13, e ele fala a associação com isso. Somente Cristo ainda é tipo assim, né? Não tem como apagar a história. E não só isso, e reconhecer que Cristo é o Senhor. Amém. Cristo, exatamente. A memória de Cristo. Essa memória não apaga. A cada ceia nós relembramos a memória do Senhor. Né? Essa memória não vai se apagar jamais. Até que ele venha, né? Imagina, né? Só, né? Uma pessoa. Eu fiquei aqui pensando, né, agora, né? Meu bisavô. Nem sabe dele. Nem sei. Eu tava pensando no meu pai. Enquanto o Michael tava falando, eu tava pensando no meu pai. Quando o pai morreu, que assim, a coisa que me impactou, assim, né? Né, quando. Claro, meu pai sempre foi, né? A morte dele também foi na frente, mas assim, quando eu cheguei lá e as coisas que ele guardava, e ninguém mexe aqui, cuida disso aqui, eu não gosto de emprestar isso aqui, né? Isso aqui é meu, isso aqui eu não gosto muito de emprestar, leva, mas traz de volta, daí ficava lá, e dando dia e hora que fosse devolvido, né? E aí eu cheguei lá e disse assim, pronto, agora ninguém vai cuidar disso. Tudo ficou tudo aqui, não foi nada, né? Foi só ele, né? E agora isso aqui aí foi tudo pro lixo depois. Assim, aí eu fiquei pensando, que coisa mais estranha, né? Uma coisa que ele prezava, cuidava, e aí foi tudo pro lixo depois. Né? Como a gente tá vendo aqui, né? Ficou. Sim. Não vai levar nada. Aí, continuando aqui, né, o versículo 6, né, Eclesiastes 9, 6, daí diz assim, também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram. Né? O que isso fala, né, já pereceram? Né? Ou seja, os relacionamentos que ele tinha. Né? Os relacionamentos normalmente são caracterizados por amor. Né? Infelizmente, né, muitas vezes envolve o pecado, né? O ódio, a inveja, né? Mas qualquer tipo de relação que ele pudesse ter com as pessoas, isso tudo já, com a morte, isso tudo é aniquilado, perece, não existe mais nenhum tipo de relacionamento. Ele não tem mais parte nisso. Não importa se ele amava, se ele sentia inveja, se ele tinha ódio por alguém, né? Tudo isso acabou, esse tipo de relação que ele tinha, né, com as pessoas, acabou, pereceu, cessou, né? E não existe mais influência alguma, tanto, né, da parte, né, de quem morreu, né, sobre, né, aqueles que estão aqui, né? Tanto que o próprio rico tentando, né, meus irmãos lá e tal, ele pôde influenciar, ele pôde fazer alguma coisa para ajudar os irmãos dele? Não pôde fazer nada. Por quê? Porque isso de fato, quem já morreu não pode fazer mais nada, não tem parte alguma para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Isso é verdade. Mas
né? E aí entra até a própria questão dos... Agora vou fazer só um link com a Igreja Católica, né? Que fica com as ideias dos santos e de invocar os mortos, né? Praticar essa necromancia, né? E achando que né, os santos que morreram, né, podem ajudar, né? A palavra aqui diz claramente que eles não têm parte, né, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Mas mais uma vez, o foco está naquilo que acontece debaixo do sol, né? Não fala nada, né, relacionado a para onde eles vão, né, se estão conscientes, inconscientes. O texto aqui não está falando nada disso. Só está falando no que tange à relação de quem morreu com o que continua acontecendo aqui. E qualquer tipo de sentimento que ele tinha não tem mais poder, atuação alguma, né, do que vai continuar se desenrolando aqui no que acontece debaixo do sol. Tem nenhuma influência sobre aquilo que tem aqui na Terra. É disso que está falando esse texto. E não do destino dele, né, depois que morre. Uma coisa importante também é que a morte não muda o teu estado. A forma como tu morreres é a forma como tu vai depois ressurgir. Não é que é uma mágica assim. A pessoa abandonou a fé, apostatou, pegou a graça salvadora, pegou Cristo. Aí alguém tem uma esperança, os católicos têm essa mania de fazer oração póstuma, né? Não sei como é que é o nome, eu estou chamando assim. Eles oram pelos mortos. Deus tem misericórdia, ora pelos mortos e tal. Assim, tipo assim, pudesse acontecer alguma coisa, Deus não morreu, aquilo ali é o que conta. É uma frase muito antiga, né? O próprio Erasmo, né? Hoje foi alterado aqui, né? Saudoso Erasmo. O fim é o que conta. Essa é a frase do Erasmo. Dezenas de pregações dele para falar, sempre diz assim, irmãos, o final, talvez ele fez uma comparação de Davi e Salomão, muito simples, não esqueci. A morte não muda o nosso estado, né? Não nos aspectos da prestação de contas. Sim. Porque assim, se até o galardão que eu vou receber. Não vai alterar, né? No momento que eu morri, já está tudo estabelecido. Já abri a festa, o atimão combate, né? Vou receber. Exatamente. Se ganhei almas para Cristo, tem todo aquela, né? A gente vai ganhar. Sim. Ao contrário do que estão dizendo aqui, né? Não a palavra, mas os adventistas. Mas é que tem pessoas que parece que têm essa ilusão, eu já conversei com pessoas assim, sabia? Que acho que quando a gente morrer, a gente vai ver. Eu falei, então. Prepara, então. Prestação de contas. Coisa, né? Tem pessoas que têm esse pensamento. Como se a morte fosse mudar o teu estado. Não vai mudar. Não nesse sentido. O que tu plantou, tu vai colher. Indo para um outro texto agora, Atos, tá? É um texto no Novo Testamento, mas ele está citando uma passagem do Antigo, está citando um salmo, né? Então Pedro, quando está pregando lá em Atos 2, ele está a doutrina deles errônea, né? Isso. Mas no caso assim, aqui eu não vou estar abordando algum versículo que os adventistas eu vou abordar a forma como eles interpretam, tá? Sim. Mas eu quero, né, trazer o que né, a interpretação, novamente, conforme em Eclesiastes, né, a interpretação correta da passagem, né? Sim. Então assim, ó, nós temos no hebraico, tá, uma palavra, né, que se chama Sheol, né? Esse é o local para onde a alma ia após a morte. Em nenhum momento existe uma palavra no hebraico para sepultura, que é diferente, não é Sheol. Normalmente os adventistas dizem que Sheol é sepultura. Poderia ser traduzido como sepultura. Isso está errado. A alma é dito que ela vai para o Sheol. O que vai para a sepultura é o corpo. Né? Nunca acontece da alma, do corpo, de uma referência do corpo indo, digamos assim, alguém sendo sepultado, né? E ele foi sepultado, vamos assim, e aquele local de sepultura, onde o corpo dele foi depositado, aquilo vai ser chamado de Sheol. Isso não acontece na hebraico. A única vez, né, que acontece de alguém ir para o Sheol, né, vamos dizer assim, com o seu corpo, né, é quando aqueles rebeldes, né, Datã, Abirão e tal, né, e fala que a terra se abre, né, e eles descem vivos, né, para o abismo, né, e tal, né, para o Sheol, tal.
Então ali é a única ocasião, mas por quê? Eles não foram enterrados, não foram sepultados. Eles de fato desceram direto para o inferno mesmo, né? Vivos, assim como Elias foi vivo para o céu, né? Enoque, aqueles homens foram vivos para o inferno. É a única situação que alguém entrou com o corpo no Sheol. Mas nas outras situações, né, é só a alma que vai para o Sheol. É só a alma. Não vê referência do corpo sendo sepultado e tal, e aquela sepultura sendo chamada de Sheol. Sempre é o local da alma. E aí no grego nós temos uma palavra, toda vez que aparece que uma passagem do Antigo Testamento, onde a palavra Sheol aparecia, quando foi traduzido para o grego, a palavra em grego para traduzir Sheol é Hades. Então o termo Hades é a tradução na língua grega do hebraico Sheol. Aí nós temos aqui, né, uma passagem onde lá no Salmo 16, né, fala do Sheol e fala de sepultura também. Ou pelo menos, não sei se é o mesmo salmo que fala de sepultura, mas Pedro vai falar sobre a questão da sepultura aqui. E que no grego também são palavras diferentes. Tá? No grego, Hades nunca significa sepultura. Nunca Hades vai significar sepultura no grego. Sempre é o local para onde a alma vai. Nunca é o local para onde o corpo vai. Então aí diz assim, ó, Atos capítulo 2, tá? E versículo 24 em diante. 24 não, desculpa, 25 em diante. Diz assim, ó, porque dele disse Davi. Então, uma vez que disse Davi, ele vai estar citando Salmos. Tá? Salmo 16. Sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Olha só, não deixarás a minha alma no inferno. Aqui o termo inferno é Hades, tá? É o termo Hades. O termo Hades, como eu disse, ele não pode ser traduzido por sepultura, por mais que os adventistas gostariam que nessa passagem aqui, o termo Hades, o termo que foi traduzido aqui por inferno, eles gostariam que tivesse sido traduzido por sepultura, para se adequar à doutrina deles. Só que é uma coisa estranha. Se a alma ela é aniquilada na morte, conforme a doutrina adventista, como que a alma que é aniquilada, ela poderia algo que deixa de existir ficar, mesmo que fosse na sepultura? Se a alma é a vida, se a alma ela na visão adventista, ela deixa de existir no momento da morte, ela poderia ficar, mesmo que fosse possível traduzir Hades por sepultura, poderia a alma ficar na sepultura? O que? Se a alma for interpretar como vida, tá? Então tá o que? A vida está na sepultura? Não. Se morreu, não faz lógica nenhuma, não faz sentido nenhum dizer, né, alma no sentido de vida está na sepultura. Não faz sentido nenhum, completamente ilógico, contraditório, né? Tá, então não é a vida. Vamos dizer que seja, né, a alma mesmo, tá, mas a alma se ela na visão adventista deixa de existir, é aniquilada. Algo aniquilado que deixou de existir tem como estar em algum lugar, especialmente na sepultura? Não tem. Não faz sentido. Me surgiu uma questão aqui. Nesse caso, é uma visão deles, estou falando da visão deles agora. Estou falando da visão dos adventistas. Né? Isso. Eles são dicotomistas ou tricotomistas? Eles são são alma e espírito? Na realidade, eles não. Uma alma, mas daqui a pouco tu falou espírito, daí eu acho que está falando a mesma coisa, né? Sim, mas é que a questão é que na visão adventista tem quem entenda que eles são dicotomistas, tá? Tem quem entenda que eles são dicotomistas, mas na realidade a visão deles não chega nem a ser um dicotomismo. Tu pega, por exemplo, assim, ó, tem normalmente por exemplo, um presbiteriano, né? Eles são dicotomistas. Não é exatamente essa a visão dos adventistas.
né? Eles não são bem dicotomistas, como por exemplo são os reformados. Porque os reformados eles têm justamente eles martelam assim, né, a alma seria, né, vamos dizer assim, um sinônimo, né, de espírito, e fala da parte imaterial do nosso ser e que subsiste após a morte, né, que permanece após a morte. O adventista não entende dessa forma. Para ele é a alma aniquilada. Para ele o espírito é apenas um princípio de vida, e que uma vez que esse princípio de vida está unido ao corpo, a pessoa se torna uma alma vivente. Ou seja, no final das contas, tanto o espírito ele nem chega a ser a tua parte imaterial, ele é só um princípio de vida que, vamos dizer assim, que te mantém vivo. Mas não é, mas digamos assim, o espírito, né, o espírito que ele não chega, faz parte do teu ser. Ele não constitui, por exemplo, assim, a nossa pessoa, né, o caráter, né, e sabe, né, Só que daí, então ele vai para a sepultura e fica esperando até a entração. Seria isso então agora? Na verdade, o corpo só é sepultado, a alma deixa de existir, porque no momento que o espírito sai e volta para Deus, e esse espírito não é a pessoa em si, é só um princípio de vida, é como se fosse só o poder de Deus que mantém a pessoa viva, volta para Deus. Então não tem a essência da pessoa nesse espírito que volta para Deus, né? Não tem essência nenhuma ali, não tem caráter, não tem personalidade, não tem nada. Não é a pessoa que está voltando para Deus, é só o espírito. Por isso que na visão deles, né, volta para Deus mesmo, né, o espírito do ímpio e do justo, porque, né, não vai estar na presença de Deus, é só o poder de Deus, né, que Deus toma de volta, né? E aí a alma deixa de existir, né, porque a alma, né, ela fala mais da pessoa, né, como estando viva, né, e o corpo fica dentro da sepultura. Então, tipo, né, mas mesmo nisso, sabe, eu creio que daqui a pouco pode haver que haja, naquilo que a gente já comentou, que existem doutrinas dentro do Adventismo que são contraditórias. Sim. Então pode ser que em algum momento pareça que eles são dicotomistas, né? Tanto que eu já vi Adventistas, né, digamos assim, mencionando, né, como a doutrina deles sendo dicotomista. Mas eu também já vi Adventistas defendendo o que eles chamariam de monismo, né? Nem de tricotomismo, nem dicotomismo, mas monismo, ou seja, de que o ser é uno, é uma coisa só. Por isso que, né, que no momento que a pessoa morre, assim, ela... Isso. Monismo. Isso. Né? Então, né, que seria uma coisa só, assim, né, o corpo, né, Assim, o ser só existe enquanto está unido ali, né? É tão confuso que não dá nem para, nem para definir com muita clareza, né? Mas aí eu não entendi, eu te perguntei assim, se vai ser sepultado e depois vai ser aniquilado. É isso que eu não entendi. Não, é que justamente o corpo é sepultado. Só que se na visão, o que eu estou mostrando é que, mesmo se nós fôssemos levar em conta a visão deles, né, não faz sentido a alma de alguém morto ir para o Sheol ou ir para o Hades. Como assim? A alma vai ser sepultada, mas para a alma ser sepultada a pessoa precisaria estar viva. Porque no momento que morreu, a alma é aniquilada na visão adventista. Então, que alma é que vai para a sepultura? Mesmo que Hades fosse sepultura, não, é uma coisa completamente contraditória com a própria doutrina deles. Todas as doutrinas deles. Então, assim, a alma só pode ir, né, para o Hades se ela continua existindo depois da morte. Se ela não continua existindo depois da morte, não tem como essa alma ir para algum lugar. Então, ela vai para o Hades. Esse Hades não é a sepultura, né? Porque qual é o que vai para o Hades? A alma, não o corpo. Não deixarás a minha alma no inferno, né? No Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Aí depois, olha só, olha o versículo 29. Homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Ele foi sepultado, tem o termo, né, o verbo, né, sepultado, e o substantivo sepultura. Não é a palavra Hades, tá? É outra palavra aqui no grego, diferente. Para onde, o que é depositado na sepultura? Não é a alma, é o corpo. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono, e antevendo isto, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção.
né? Porque o corpo, né? Exatamente. Então, o corpo de Jesus foi sepultado, mas a alma de Jesus não foi sepultada. A alma de Jesus não foi para a sepultura. A alma de Jesus foi, mas ela foi para algum lugar. Ela foi para um lugar chamado Hades, traduzido aqui como inferno, né? E inferno aqui não é no sentido, né? Daí tem já os hereges, né, que interpretam que Jesus foi sofrer no inferno, né? Isso aí é heresia, né? O que Jesus tinha que sofrer, ele sofreu na cruz. Ele disse para o ladrão: hoje mesmo estarás comigo aonde? No inferno sofrendo? Não, no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quem é que fala que ele foi para o inferno sofrer? Kenneth Hagin, um dos pais da teologia da prosperidade. Kenneth Hagin. Esse cara é muito famosão, mas é antigo só. Ele é um dos que fala, né? Ele é um dos que fala isso, né? Ele não é o único, né? Tem vários outros, né? Tem vários outros, né, que entram nessa linha aí. Mas bom, então a alma de Jesus foi, né? E inferno aqui é Hades. E o Hades, como a gente viu lá na história lá do rico e do Lázaro, eles estavam no mesmo local, né? Só havia uma divisão ali, um abismo, né, que separava, mas era, vamos dizer assim, um ambiente, né, próximo. Então aquele local inteiro era o Hades. Aquele local inteiro, então, a gente poderia chamar de inferno. Aquele local inteiro era o Sheol, para onde ia a alma dos justos e dos injustos. Só que em dois locais separados. Um abismo que separava. Ainda não o Gênero, né? Ainda não Gênero. O Gênero é só, né, só depois, né, que é o Lago de Fogo. Gênero é o Lago de Fogo. Gênero é o Lago de Fogo. Conclusão de tudo. Isso, exatamente. Exatamente. Agora, então, a alma, ela vai para o Hades, né? E Hades não é sepultura, tá? Bom, aqui e agora para o último ponto, né? O último versículo para a gente, porque hoje eu estou abordando passagens diferentes, né? Para provar a mesma doutrina, tá? Do que acontece, né, depois da morte. Vamos lá, 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5. E versículo 1 em diante. Então, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 em diante, diz assim: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, o que ele está falando aqui? Paulo, quando ele fala assim, a nossa casa terrestre desse tabernáculo, ele está falando do seu corpo. Então, se, né, esse tabernáculo, né, ele se desfizer, olha o que ele diz: temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Quando ele fala isso, tá? Temos né, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Do que ele está falando? Ele tá falando de Cristo, tá? De Cristo que está nos céus com o seu corpo glorificado. E é com base em Cristo que está tanto vinculado à nossa ressurreição, como o corpo que nós vamos ter depois da ressurreição. Glorificado, um corpo glorificado, exatamente. Então disso por isso que ele fala, né, que está né, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus, né? Ele meio que dá a entender, né, um tempo presente aqui, né, dessa casa, né, que tem no céu, né, esse edifício, né? Né, mas o que no tempo presente é que está no céu? Não é que o nosso corpo, né, que nós teremos, né, é a nossa posição em Cristo, né? E o que de fato, né, materialmente já existe é o corpo de Cristo, que é o penhor de tudo aquilo que Deus vai fazer, né? Aqui nesse ponto aqui dá para enxergar claramente já a eternidade, né? Sim. E muitas pessoas negam, também tem isso, os adventistas também negam. Eles não acreditam que a eternidade já está diante de nós. No sentido de Cristo, de eterno terrestre. Então, o ponto é que Cristo já se apresentou. Sim. Porque Deus é o conhecimento da vida eterna. Porque eles não têm, porque entra daí naquela própria questão de eles não ter certeza de salvação, né?
Então, e daí então por isso que não tem como, né, falar de vida eterna assim, tal, né, já presente, né, se eles não têm nem certeza, né, se, né, só no juízo mesmo que eles vão ter a absoluta certeza de salvação, né? Mas continuando, né, versículo 3: se todavia estando vestidos não formos achados nus, também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos, carregados, não porque queremos ser despidos. Ou seja, o que ele fala aqui nesse sentido de ser despido? É de morrer, né? Então a nossa alma, né, e o nosso espírito serem despidos deste corpo, deste tabernáculo atual, né? Mas qual é o desejo? Não é o desejo de ser despido, ou seja, não é o desejo de morrer, é o desejo de ser revestido. Por quê? Qual era a esperança? A esperança é simplesmente, né, de morrer e ser despido e estar, vamos dizer assim, na presença de Cristo, mas como que despido, né, de um corpo, né? Ou seja, estando só a alma, né, e o espírito na presença do Senhor. E isso é que era o melhor? Ou o melhor era poder estar vivo até a vinda de Cristo e nem precisar ser despido, né? Ou seja, não precisar nem passar pela morte, né? Mas simplesmente ter o corpo transformado, né? Revestido de mortalidade e incorruptibilidade. O que era melhor? Que esperança que é, né? É lógico que é a esperança de poder contemplar o Senhor vindo, estando vivo, né? E ser revestido, sem precisar passar por essa experiência de ser despido do corpo, né? A experiência de simplesmente, né, poder receber Cristo, né, voltando e tal, e tu ser revestido da tua habitação eterna, ou seja, do teu corpo glorificado, né? Isso seria melhor, né? Então essa esperança é a que eles tinham, né? Então, olha, né, não porque queremos ser despidos, né? O nosso desejo é ser o quê? Mas revestidos, né? Para que o mortal seja absorvido pela vida, né? Ele está falando, né, do momento daquilo que vai acontecer na vinda de Cristo, né? Quando né, os nossos corpos serão revestidos de imortalidade e incorruptibilidade. Versículo 5: ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Agora tu vê, o que ele disse? Bom, uma coisa, eles sabiam quando é que Jesus ia voltar? Eles tinham absoluta certeza que Jesus ia voltar no tempo deles e que eles não iriam passar pela morte? Não tinham essa certeza. Eles tinham essa esperança. Uma coisa é a esperança, né? Não. Aqui eu estou falando de Paulo, né? Eles sabiam que Jesus ia voltar. Sim. Tu vê, né? Mas agora tu vê que Paulo, né, ele tinha essa esperança, né? Eles tinham essa esperança de que Cristo voltasse no tempo deles, né? E então, né, quem sabe nem precisar passar pela morte, né, e ser despido, mas somente ser revestido, mas sabendo que a vinda de Cristo poderia demorar mais tempo, né? Eles não tinham medo da morte. Eles tinham, assim como ele fala lá em Filipenses, né? Que ele ficava ali naquela vai agora, né? Para mim o viver é Cristo e morrer é lucro, é ganho. Então ele tinha o desejo ele fala assim, de partir e estar com Cristo, né? O que é muito melhor, né? Ou seja, melhor para ele, né? Da perspectiva assim, de parar de sofrer, né? De parar de ter essas lutas, né? Tribulações, poder estar na presença do Senhor. Nesse aspecto, para mim, Paulo não tem. Paulo tinha noção sobre esses assuntos, assim. Ele escreveu tanta coisa, produziu tanta coisa. Óbvio que por inspiração, pela revelação de Deus, né? Uhum. Mas como Paulo escreveu sobre esse assunto, é incrível. De várias perspectivas diferentes, que são incríveis. Uhum. Coisas que, tipo, quando tu lê, chega a ficar assim, né? Tipo, as notícias desse tempo presente não vão se comparar ao peso da glória, por coisas, sabe? Sempre se remetiam, né? Sim. Ao tempo, e é a famoso anseio de Paulo, né? O anseio pelo Senhor, São Paulo. Não vou dizer que era lucro para ele, de fato, ele queria estar com o Senhor. Todas as cartas vão encontrar desse anseio dele. Mas tu vê que olha só o que ele diz aqui,
para deixar bem firmado essa questão do que, né, Paulo entendia, e não é simplesmente o entendimento de Paulo, é aquilo que o Espírito Santo moveu ele a escrever, justamente para que todos os cristãos possam entender isso. Amém. Não quero morrer, então, a gente queira morrer, mas a gente quer, né, ser revestido com a isso, mas o ponto que eu quero chamar a atenção agora é aqui, ó. Olha o final do versículo 6. Sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Mas qual que é a contrapartida? É o versículo 8. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Ou seja, no momento que tu deixa o corpo, ou seja, que tu morre e deixa o corpo, imediatamente o que acontece? Tu passa a habitar com o Senhor. Tu não está mais ausente, né? Porque tu passa a estar numa presença direta do Senhor. Não é que Deus não esteja, lógico que Deus está aqui, né? Mas a manifestação da presença de Deus nos céus, né, ela é muito mais tangível, né, do que aqui. Ela é muito mais gloriosa, né, e manifesta, né, do que aqui. E mais, Jesus fisicamente, né, o homem Jesus Cristo, ele foi recebido acima nos céus, e ele está nos céus, o seu corpo está lá. Amém. E aqueles que morrem, eles passam a estar na presença de Cristo. Então, mesmo que eles não estejam com os seus corpos, mas eles podem contemplar a Cristo, o Cristo ressurreto, eles podem contemplar o Senhor. Então, é nesse sentido, sabe, eu creio até principalmente quando que Paulo fala isso, né? Quando ele usa esse termo ausentes do Senhor, né? E depois para habitar com o Senhor, né? Então, né, como é que pode daí uma alma que deixa de existir, né, usar essa linguagem? Se Paulo cresce que ele iria deixar de existir quando morresse, ele poderia usar essa linguagem aqui? Só se, né, sei lá, eu me passei, na verdade não era isso que eu queria dizer, sabe? Que não faz sentido, né? Alguém que, se ele supostamente cresce, né, em aniquilação da alma e escrever isso aqui, Paulo, acho que tu esqueceu que a alma é aniquilada, né? E alguém ia ter que lembrar o Paulo. É verdade, né? É verdade. Então deixa eu apagar aqui. Mas essa passagem aí, no caso, os adventistas, está na Bíblia deles. Eles só normalmente, vamos assim, digamos, né, que um pastor adventista dificilmente vai abrir uma passagem dessas para pregar um sermão. Tem um comentário aqui nesse material que eu estou utilizando para acompanhar, e eu estou usando mais porque acompanha várias coisas que o Marco está falando. Prega a existência do Espírito entre a morte e a ressurreição, final do sono da alma. Apesar de várias passagens bíblicas mostrarem provas irrefutáveis sobre a imortalidade da alma, seguem afirmando o erro que a alma dorme depois da morte até ser aniquilada. E na verdade, volta a questão, né? Esse dorme é um dorme entre aspas, né? Porque eles não creem que a alma simplesmente ela sai do corpo, vai para algum lugar e fica lá inconsciente dormindo, né? Mas mas tá aqui, tá num local aqui específico, a alma do fulano lá que morreu. Não. A visão que na realidade eles têm é que a alma deixa de existir, ela é aniquilada na morte, ela é dissolvida na morte, e ela fica apenas na mente de Deus. E Deus, no dia da ressurreição, ele vai recriar o ser por inteiro, né? O corpo e a alma. Então a alma não está reservada no local, o único local que ela estaria reservada é na mente de Deus só, né? Então, essa ideia de sono da alma é uma frase assim, eles tentam utilizar, né, para dizer, não, porque a Bíblia fala, né, do que dorme e tal, né? E daí eles tentam dizer que a doutrina deles é o sono da alma para tentar dar um viés bíblico, mas não, né? Eles na realidade não entendem que a alma está dormindo. Tem tanta heresia, quando eu estava falando ali, eu lembrei de uma outra heresia, só de ouvir falando ali deles, como se Deus, que é santo, e lá em Aleluia, santo, 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 e não é apenas santo, então é 3 vezes, é mais.
e como se ele fosse receber a alma dos ímpios. Porque não merecia. Deus não tem comunhão com trevas, Deus não tem parte com os ímpios, não nesse aspecto. Porque ele está diante do trono. Mas tu vê que no final das contas é porque justamente aquela questão do espírito que volta para Deus, no entendimento deles, isso é só sim, mas é porque não tem personalidade ali. Então não tem, tipo assim, não é a pessoa, nem a pessoa do justo e nem a pessoa do ímpio que está voltando para Deus. É só um princípio de vida, né? É só vamos dizer assim, o poder de Deus que mantinha aquela pessoa viva. Então acaba que não tem um vínculo de personalidade nesse espírito que volta. Então, tipo assim, tanto faz se é de um justo, se é do ímpio, não é a pessoa, né? Sim. Então por isso, né, que, né, tanto faz, né? Mas, bom, aqui em Marcos, agora indo para um segundo ponto, né, que é o juízo, né, aonde eles entendem que vai haver aniquilação. Né, eles não entendem que vai haver, né, uma condenação eterna, né, com um sofrimento eterno. Eles entendem que a condenação eterna é a pessoa ser morta, aniquilada, deixando de existir, e ela vai ficar eternamente, né, vamos dizer assim, sem existência, né? Esse ficar sem existência para o resto da eternidade é o que eles chamam de condenação eterna, né? Então pouco importa, né, se fosse chamar de condenação eterna ou de condenação imediata ou né, sei lá, sabe, qualquer termo que fosse usar, pouco importa, né? Eles creem que a pessoa, digamos assim, eles creem que o inferno é o lago de fogo e que essa é a forma do aniquilamento, né? Então os ímpios serão ressuscitados, serão julgados, lançados no lago de fogo. Então eles creem nisso, eles creem que a pessoa é lançada no lago de fogo, só que no entendimento deles, as pessoas são lançadas no lago de fogo para serem aniquiladas no lago de fogo e não para ficarem sofrendo eternamente no lago de fogo. Então, mas vamos lá, vamos abrir aqui Marcos capítulo 9 e versículo 42 em diante, tá? E vamos ver se fecha, né, essa ideia de aniquilamento, de aniquilação, né, de ser lançado no lago de fogo, né, no Geena, para logo, né, na sequência deixar de existir, né, e não ter mais nenhum tipo de sofrimento, nada. Marcos capítulo 9, versículo 42 em diante. Olha o que Jesus está falando: e qualquer que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona e que fosse lançado no mar. E se a tua mão te escandalizar, corta-a. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Pensa, por que isso? Por que Jesus falar que o fogo nunca se apaga? Se a pessoa ia ser lançada no fogo, imediatamente ia ser aniquilada. E aí, né, tipo assim, que ia aumentar o temor, saber que o fogo nunca se apaga. Tipo assim, pouco importa se o fogo nunca se apaga, eu só vou ser lançado ali imediatamente, já vou sumir, já vou evaporar, vou ser aniquilado já imediatamente. Então, né, se o fogo vai continuar aceso ou se ele vai se apagar logo depois de ser aniquiladas, o que importava? Sabe? Imagina, olha só, imagina um inferno, tá? Um inferno de fogo, com um fogo que nunca se apaga, ou seja, que vai ficar eternamente queimando. Mas eternamente queimando que, digamos assim, as pessoas foram lançadas lá, foram imediatamente aniquiladas, e depois vão ficar bilhões e bilhões e tal, né, ali queimando aquele fogo lá, mas sem ninguém, né? Jesus está dando uma catequese aqui, ó, porque ele está repetindo mais 3 vezes até os 50. Sim, eu vou continuar lendo. Ele está dando uma ênfase, uma ênfase, exatamente. Não, olha só, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. O seu bicho não morre. O que dá a entender? Um bicho comendo as carnes da pessoa. Então, se a pessoa, digamos assim, está morta ali e não sente mais nada, para saber, se tu soubesse que tu ia ser aniquilado, que digamos assim, que tu já ia estar morto, mas vai ter um bicho comendo o teu corpo, mas tu não vai estar sentindo nada, tá? Porque tu já foi aniquilado. Tipo, pouco importa se vai ter um bicho, que o bicho não vai morrer. Desde que eu morra, tá bom.
né? Então, olha que fácil, né, que é essa visão adventista aí, né? Como eles destroem completamente o argumento de Cristo. Porque se é verdade que existe um aniquilamento, né, uma aniquilação, né, do ser, quando é lançado no inferno do fogo, o peso, né, do temor que Cristo estava aqui ressaltando e martelando, se esvai completamente. Se existe uma aniquilação, isso aqui tudo, para que Jesus ficou repetindo isso aqui? Olha, vamos ler de novo. Aliás, vou ler a continuação aqui. 45. Se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que tendo 2 pés seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho se escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que tendo 2 olhos seres lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Então, olha quantas vezes isso é repetido. Para quê? Para as pessoas entenderem que imediatamente quando são lançadas nesse fogo que nunca se apaga, elas são aniquiladas, elas morrem, mas vai ficar ali um bicho comendo o corpo inanimado delas e um fogo queimando, que na verdade nunca consome o corpo delas, porque se o bicho não morre, né, e está ali comendo a carne delas, e o fogo está ali queimando e não consome o corpo delas, por que elas morreram e deixaram de existir? Porque o fogo consumiu só a alma delas, né? Tanto vê que é uma coisa completamente sem sentido. Normalmente eles não têm, eu vou dizer assim, até agora, desde que a gente começou, eu comecei a dar uma olhada também no caso, eles não têm um fundamento histórico, assim. Realmente as heresias dos primeiros séculos eram muito mais difíceis de enfrentar. As heresias atuais são palhaçadas, coisas ilógicas, coisas que são verdadeiras distrações, exegeses, invencionistas, né, de invenção, de criação, muita criatividade, né, muito criativa. E não se sustenta, eles não conseguem se entender entre si. Eles têm de 2 a 3 formas de entender cada doutrina, fora aquelas que a gente falou aqui, né? Estão se contradizendo o tempo todo, uma incoerência do caramba, né? Desculpa, mas sempre qualquer uma que vai ver, é uma confusão, e nem a gente consegue entender. Eu acho que todo mundo seria uma gente, é só pensar um pouquinho. Eles geralmente confusam, que é o caso do Alves, né? Eles pegam alguém andar. Não dá para querer ser adventista. Vamos ir agora para a parte, então. Na verdade, a gente vai voltar um pouquinho, né? Porque eu quis falar sobre esse ponto, né, do que acontece com a alma, né, depois da morte e também depois do juízo, né? O que acontece com o ser. Mas agora a gente vai voltar um pouco, né, para o período da grande tribulação. Tá? É interessante, sim, que tem alguns aspectos, né, na escatologia dos adventistas que eles até têm um entendimento, entre aspas, tá? Correto, tá? Em alguns aspectos é correto. Num sentido mais macro, assim, ó, eles entendem que a igreja passa pela grande tribulação e que existe um milênio literal após a vinda de Cristo. Então, eles entendem, então nesse aspecto, né, eles entendem que a igreja passa pela grande tribulação. Quando Jesus volta, a igreja é arrebatada, né, passa a estar com Cristo durante o milênio e depois do milênio, né, que acontece o juízo final. Então, nesse aspecto macro, assim, né, até está correto a visão deles. Mas, quando a gente entra nos detalhes de cada um desses pontos, a gente vê uma completa incongruência com a Escritura. Tá? Porque, primeiro, qual é a igreja que passa pela grande tribulação? Já começa por aí. Essa igreja que passa pela grande tribulação, quando se fala nisso, não é a igreja, é a igreja adventista, na visão deles, né? Lógico, porque eles são a igreja remanescente. Eles são a igreja remanescente. Então eles não estão falando, né, os arrebatados e tal. É lógico, são os adventistas, né, e não a igreja de fato, né? Então quando Jesus vem, aí começa o milênio. Quando começa o milênio, eles entendem que são arrebatados
e, né, para o encontro com o Senhor nos ares, e eles vão para o céu. Então nós, segundo aos olhos dele, passaremos por isso. Sim, só que nós, na visão deles, se nós não guardarmos o sábado, especialmente, vamos lá, grande tribulação, tá? A grande tribulação vai ter o anticristo. Eles creem que vai ter o levantamento do anticristo, tá? Na grande tribulação. Só que o que eles entendem que o anticristo ele vai fazer, e nós também cremos nisso, que o anticristo ele vai ordenar uma marca, tá? Existe a marca da besta, né? E sem essa marca ninguém vai poder comprar nem vender, né? Então a marca ele vai identificar aqueles que pertencem, né, ao anticristo, são marcados. Aqueles que não, né, vamos dizer, aqueles que têm o selo de Deus, esses são salvos, tá? Então quem tem a marca da besta, perdido. Quem tem o selo de Deus é salvo. Correto? Sim. Né? Isso está correto, né? De fato, quem tem a marca da besta está perdido. E quem tem o selo de Deus está salvo. Eu vou falar agora o que é o correto, tá? O que eu vou falar agora não é a visão adventista. Primeiro eu vou falar o que é a sã doutrina a respeito disso. O que é o selo de Deus? É o Espírito Santo, tá? Isso está registrado 2 vezes, para não dizer que é só uma vez que está na Bíblia isso, 2 vezes isso está registrado em Efésios, na carta aos Efésios, tá? Vamos abrir ali, Efésios capítulo 1, versículo 13. Mas não nessa perspectiva. Olha só: em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então qual é o selo de Deus descrito na Bíblia? O Espírito Santo é o selo com o qual os salvos são selados. E depois no capítulo 4, tá? No versículo 30, diz assim: ó, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, mais uma vez, repete aqui. É interessante quando na Escritura nós temos uma repetição de algo, é para que aquilo fique enfatizado, bem gravado. Ó, preste atenção nisso. O selo de Deus, então, sobre os salvos, o que é? O Espírito Santo. Tá? Agora vamos lá para o texto lá de Apocalipse, tá? Para nós entendermos o que é a marca da besta. Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13. E versículo 16. 16 a 18. Apocalipse 13, versículo 16 em diante. Diz assim, ó: e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Um sinal, né? Que esse na aqui, né, vem do termo epi, né, que é sobre. Então nós podemos, né, traduzir como um sinal sobre, né, a sua mão direita, né, ou sobre suas testas. É interessante eu ressaltar que esse na sua mão ou nas suas testas, né, é epi, que é sobre, porque tem gente aí dizendo que marca da besta vai ser um chip implantado debaixo da pele, tá? Sob a pele, não é sob, não é debaixo, é sobre, é por cima, é visível, tá? É visível, tá? Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então pode ser o sinal, pode ser o sinal da besta, né, uma marca, né, na testa ou na mão, pode ser o nome da besta na testa ou na mão, ou pode ser o número do seu nome na testa ou na mão. Aqui é a sabedoria: aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Aí, vamos lá. Então a marca da besta aqui eu não vou... Fala claramente, é um sinal que vai estar sobre a mão e sobre a testa. Se vai ter a ver com tecnologia de compra ou não, isso aí, né, quando houver a marca, se a gente estiver vivo nesse tempo, a gente vai saber, tá? Mas o que é
importante, né, aqui é o que está escrito com bastante clareza, né, que é uma marca, é um sinal que é colocado sobre a mão, Nesse sobre a caso testa. aqui, então, não é literal. Ele é literal. É literal. É literal. Então é uma marca. Sim, é uma marca. Né? Mas a questão o que eu digo se tem a ver com tecnologia, né? Como o pessoal fala, né, de chip e tal, né, que vai ser usado para compra, né, que a marca, digamos assim, vai servir como uma espécie de cartão de crédito e tal, entende? Esse aspecto, né, que eu digo, né, que pode ser ou pode não ser, né? Pode ser que essa marca visível que vai estar sobre a mão ou sobre a testa, pode ser que contenha tecnologia para compra. Né? É possível, eu não descarto essa possibilidade. Assim né? como o QR Code, né, por exemplo. Mas pode ser que seja só uma marca mesmo, sem necessariamente ter a ver com questão de a transação ser feita por meio da marca. Né? Pode ser que a marca seja só, né? Tu tem a marca, beleza, então tu pode comprar, tu pode vender, né? Tu pode, né, operar ali e tal, né? Mas daqui a pouco a operação mesmo comercial seja feita com dinheiro. Ser feito com alguma outra coisa, algum cartão de crédito, com, sei lá, Na grande tribulação. Isso na grande tribulação. E a marca, outro ponto, a marca ela é específica para o período da grande tribulação. Não é nem para o período inteiro dos 7 anos. É só para os 3 anos e meio, tá? Né? Anteriores à vinda de Cristo. Naquele vídeo que me mandaram lá dos povos. Ah, sim. Explicando isso. 3 anos e meio, né? Não é todo o período. Isso, exatamente. Semanas. Isso, aquela semana, né? Metade da semana e tal, né? Então, ok, tá? Aqui nós temos então um entendimento, né? Do que é o selo de Deus e do que é a marca da besta. Agora, qual a interpretação adventista do que é o selo de Deus e o que é a marca da besta? Tá? Agora vem a heresia. Tá? Selo de Deus para os adventistas é o sábado. Tá? Então, quem guarda o sábado, né, quem permanece lá, mesmo em face da morte, né, tu vai continuar guardando sábado, vou continuar guardando sábado, então tu vai morrer. Não, eu vou continuar guardando sábado. Esse tem o selo de Deus. Isso na visão adventista. E aí eles dizem que a besta, ela vai estabelecer um decreto de que todo mundo tem que se sujeitar a guardar o domingo. E que essa vai ser a marca da besta. Isso não está nem nas escrituras mesmo, né? Não, isso não tem assim, não tem nem vestígio disso em lugar nenhum, é completo. Isso acho que foi quando ela foi lá para Saturno, lá que ela deve ter. Isso é Ellen White daí, tá? Aí então a marca da besta para os adventistas não é uma marca colocada sobre a mão ou sobre a testa. Não tem nada a ver com isso. A marca da besta para os adventistas é a guarda do domingo. Por isso que eles têm um arrepio assim sobre a questão, né? Por isso é uma dificuldade entre os adventistas da questão de aceitar, né? Até mesmo, né? Né? As pessoas que guardam o domingo e tal, né? Porque eles creem que o domingo é a marca da besta. Então, na concepção deles, nós todos já somos marcados. Só que interessante, né? A marca da besta só é estabelecida na grande tribulação. Se o domingo é algo que é guardado, né, desde lá dos primeiros séculos, né, claramente nós vemos assim, os pais da igreja lá, né, pais, sabe, lá do primeiro século, não, segundo século, né, ou seja, do ano 100, né, do ano 100 até o ano 200, já tem escritos, né, de pastores lá daquela época, né, sobre, né, que eles guardavam o domingo, muito antes de Constantino, porque daí os adventistas dizem, foi o Constantino, foi não sei qual que estabeleceu, né, como obrigatório para o império, agora o domingo, então não tem nada a ver. As igrejas guardavam o domingo, mesmo quando eram perseguidas por Roma. Então não tem nada a ver com Constantino, com Roma e tal, né? Domingo significa dia do Senhor. Foi dado o nome do domingo por causa do Senhor, que era um dia pertencente a Cristo, dia pertencente ao Senhor, domingo, dia do Senhor. As festas judaicas, a Páscoa, Pentecostes, não querendo criar uma doutrina em cima disso, porque não precisa também. Sim. Mas dá para enxergar. Sim. Para enxergar esse dia do Senhor, do domingo. Sim. O dia das primícias. O dia das primícias. Porque assim, a Páscoa, né? A Páscoa ela era feita no dia da lua cheia, né? A primeira lua cheia da primavera, né? Era a Páscoa.
Aí, a partir dali se contava, né, começava ali então a festa dos pães ázimos. Então a Páscoa era o primeiro dia da festa dos pães ázimos. E a festa dos pães ázimos ela durava 8 dias. Ou digamos assim, então a Páscoa é mais 7 dias, né? E o dia das primícias era o primeiro domingo posterior à Páscoa. Então tinha a Páscoa, né? Então o dia da Páscoa foi quando? Foi quando Jesus comeu a Páscoa com os discípulos. E até hoje, né? Na quinta-feira. Eles até o judaísmo, na verdade. Ou sexta-feira, no caso. Que eu já percebi, até hoje eles têm. Lógico, né? Porque eles contam diferente, né? Mas eles têm o primeiro domingo pós, né? Sim, é porque justamente é porque o primeiro dia da semana, o dia das primícias, o dia das primícias sempre seria no primeiro dia da semana, independente de que dia que caísse a Páscoa. Então, se a Páscoa caísse na segunda-feira, é porque a Páscoa era no dia da lua cheia. Então, poderia ser que a Páscoa caísse numa segunda-feira. Eu até não refuto isso, assim, questão do sábado, até tu já falou outras vezes aqui. A questão não é guardar ou não guardar o sábado. Porque você perpétua, aquelas coisas que a gente não entra muito em questão, porque o sentido não está nisso, né? Sim. Não é mais para salvação. Mas só lembrando que da outra vez eu já tinha até dito para os irmãos, ela afirma que ela recebeu essas questões quando ela foi levada pelo assistente, o anjo assistente, lá no céu. Só queria lembrar isso aqui, tá? Foi assim. Então assim, ó, qual que é o problema? Qual que é o problema? Então assim, ó, realmente, né, voltando à questão, né, a essa questão do sábado. O sábado em si, a gente quer guardar, em vez de guardar o domingo, em vez de tal, a gente quer guardar o sábado. Tá, é só isso. Tudo bem. Temos liberdade. Romanos 14, vamos abrir aqui, Romanos 14. Tá? Ele, né, a Escritura nos dá essa liberdade. Olha só. Romanos 14, versículo 5. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, então ele diz, eu faço caso, ou não, eu quero guardar o sábado. Para o Senhor o faz. Ou, voltando ao início do versículo 6 novamente, aquele que faz caso do dia, se ela quer fazer caso do dia, mas ela quer fazer caso do dia do domingo, do primeiro dia da semana. Para o Senhor o faz. A mesma coisa. Eu quero guardar o domingo, eu quero guardar o sábado, independente, né, do dia que eu quiser guardar. Aquele que faz caso do dia, que quer considerar um dia especial, que quer santificar um dia específico, né, para o Senhor, tal, para o Senhor o faz. E o que não faz caso do dia, para o Senhor não faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então, essa questão, né, de sábado, domingo ou qualquer outro dia, assim, esteja seguro na sua própria mente. Quer guardar esse dia específico, o sábado? Guarda. Quer guardar o domingo? Guarda. Não tem problema. Não fica com medo de que vai ser a marca da besta se guardar o domingo. Não é. É uma heresia dizer isso. Isso é uma heresia. E especialmente, e é complicado, porque assim, Apocalipse é um livro mais, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer assim, que precisaria ser mais ainda, você já tem que, né, tomar um cuidado tremendo em toda a Escritura para não torcer a Escritura. Apocalipse está escrito assim, que quem acrescentar uma palavra, Deus vai acrescentar as pragas que estão descritas no livro. E aquele que te removeu a palavra, Deus vai remover o nome dessa pessoa do livro da vida. Então, distorcer o livro do Apocalipse de maneira tão flagrante, tão ousada como é feita no Adventismo, olha, é terrível. A afirmação dela, terrível. Após dizer que o anjo levou no céu para mostrar os ensinamentos para a igreja. Ensinar que o sábado é todos os dias para a igreja e não guarda só que receberá o sol da besta, que é o que tu acabou de falar. É a primeira afirmação dela numa volta do
do extraterrestre, né? Nós vamos falar exatamente sobre a guarda do sábado como selo para a salvação. É um selo para a salvação, porque o selo é o selo para a redenção. Vai ser carimbado. Não tem, ela fala que a guarda do sábado importa em salvação. Ela fala isso. Ela tem escritos dela dizendo expressamente isso. Então assim, mas daí o cara é adventista e não crê nisso. Tá, pode acontecer de um adventista que guarda o sábado não crer que ele pessoalmente que o sábado importa, que a guarda do sábado importa em salvação. Eu não duvido que hajam adventistas que tenham esse entendimento pessoal na vida dele daqui a pouco, né, de que a guarda do sábado em si não importa em salvação. Quando ele leu aqui em Romanos, ele entende assim, vai saber. Mas agora, todo adventista que recebe da parte de Ellen White, que lê aquilo, o sábado importa em salvação, e não contesta esse ensino de Ellen White, ele está assentindo com isso. Ele está concordando com isso. Ele é um ignorante que ele não sabe, ele nunca nem ouviu falar que Ellen White tinha dito isso. É uma coisa, é meio difícil, né? Mas vai saber, quem sabe exista. Mas agora, o cara que ouve que Ellen White, né, diz isso, e ele concorda, que recebe o ensinamento que o sábado é o selo de Deus, sendo que a Bíblia diz que o selo é o Espírito Santo. O que é isso? Está definindo quem é salvo e quem não é. Então está dizendo que o sábado está vinculado à salvação. Sabe que eu fiz uma afirmação no pastor que eu estou conversando agora de Gravataí sobre essa questão das seitas. Eu disse assim, olha, eu não considero igreja e não chamo mais de irmãos. Ainda mais se eles estão se opondo a Cristo como o único e suficiente Salvador, o Deus, né? E a palavra de Deus. Só isso já é o suficiente para mim, não considerar eles como igreja irmãos, desculpa aí. Entendeu? E aí eu estou olhando isso aqui, e esse irmão aqui escreveu uma coisa que chama a atenção da gente, porque a gente tem, às vezes, é cheio de Deus, né? Por respeito, a gente é mais respeitoso do que a gente imagina às vezes. Né? Esse irmão vai falar que é para os loucos, os que defendem as seitas, são tão coniventes, que bota assim, o apóstolo Paulo chama essas pessoas de insolentes. É essas pessoas que às vezes ficam em cima do muro, não denunciam, obstinados, arrogantes, difamadores, criaturas irracionais, injustos. Né? Lógico que aqui ele não está forçando o texto, ele está dizendo que são pessoas que conheceram a verdade e não se dobraram diante da revelação. É nesse aspecto que essas pessoas aqui estão falando diante dos falsos mestres e das seitas heréticas. Esse é o ponto, ele bota uma listinha. E o que ele está fazendo aqui? Ele está dando uma coisa que a gente não faz, que a gente respeita tanto que a gente não quer ofender ninguém. Não precisa ofender ninguém. A questão não é ofender, mas a gente também não está informando, às vezes também não está confrontando, às vezes não está se posicionando. Não está se posicionando, quer dizer, a gente também tem que rever a ficar neutro, né, diante de alguma afirmação. Como igreja, ele observou isso. Para ele, tanto as pessoas da seita quanto as pessoas que conhecem a seita e nada falam por respeito ao outro, ele chama assim, segundo Paulo. Que o problema a gente tem muito, né? E no Brasil a gente tem bastante disso, né? Do politicamente correto, né? Da coisa assim, a religião não se discute, essa coisa que fica sendo martelada, né? Por tudo que é tipo, né? Por católico, por espírita, por evangélicos, né? De que a gente tem que respeitar a religião do outro, né? E tal, e daí com isso, sabe, isso vai criando uma espécie de receio, né? De medo de ofender, né? De medo de denunciar, de medo de... Ele falou de se posicionar. Fazendo uma posição que te posiciona. Mas vamos dar para a gente poder concluir hoje aqui. Só uma pergunta, desculpa. Tu falou, né, que eles negam que o Espírito Santo é o nosso selo, e sim, sabe? Não, eu não digo que eles negam que o Espírito Santo seja o selo, mas a questão é que eles afirmam que o selo de Deus é o sábado. Automaticamente negam, mas eles não negam expressamente, digamos assim, eles não digam assim, não, a gente não crê que o Espírito... É por isso tipo assim, eles não têm uma doutrina assim, dizendo assim, nós não cremos que o Espírito Santo é o selo de Deus. Isso não existe. Você não vai ver eles dizendo assim, nós não cremos que o Espírito Santo é o selo de Deus.
Eles não afirmam isso. Isso é uma armadilha de Satanás Mas eles só afirmam, nós cremos que o selo de Deus é o sábado, ponto. Eles afirmam algo sem necessariamente negar, né, a questão do Espírito Santo. Mas digamos que eu, no caso, afirmasse diante de um adventista que nosso selo é o Espírito Santo, eles não tentariam reafirmar de que na verdade é o sábado? Aí fica a cargo, né, da pessoa, do adventista que estiver conversando, mas de declarar que é o selo, é o sábado e ponto final, não existe, no caso, não seria pecar contra o Espírito Santo? Não necessariamente, só se eles negassem que o Espírito Santo é o selo. Mas aí seria, né, sabe, porque assim, pecado contra o Espírito Santo é um negócio complicado, né, daí tem que, uma outra hora a gente entra, né, na questão, né, de pecados contra o Espírito Santo e tal. Ela falou também tem a impessoalidade, né, que eles creem, né? Que eu até achei aqui, ó, o Espírito Santo não é Deus. Falou isso aí, é uma força ativa, uma emanação apenas de Deus, que pode ser recebido dentro da comunidade deles. Só pode ser percebido. Mas é que essa visão aí é totalitária. Não, isso aí faz parte lá dos primeiros, né? É a visão, digamos assim, que o Tiago White tinha. É a visão que prevalecia no Adventismo na época, por exemplo, que o Russell, né, que fundou os Testemunhos de Jeová, quando teve contato com os Adventistas, naquele tempo essa era a visão que os Adventistas tinham, majoritariamente. Mas depois ela passa a ser abandonada e hoje a corrente majoritária do Adventismo defende a pessoalidade do Espírito Santo. Eles defendem, né, de certo modo, assim, a Trindade, assim, né? Mas voltando aqui, né, para milênio, tá? Como é que os adventistas enxergam o milênio? Eles entendem então que a igreja remanescente, no caso, né, os adventistas vão ser arrebatados e vão. Só que daí qual é a questão? Eles creem que vão reinar sobre a terra, mas na verdade fica completamente esvaziado de sentido essa expressão sobre a terra. Por quê? Porque eles creem que vão estar no céu. Eles vão ser arrebatados e vão ficar o milênio inteiro no céu, tá? E olha só, e a terra, o que vai acontecer com a terra? Na visão adventista, a terra vai se tornar um deserto e vai ter um só que vai estar aqui na terra durante os 1000 anos: Satanás vai estar perambulando aqui pela terra. Sabe por quê? Porque eles precisam confirmar a doutrina do juízo investigativo, onde Satanás, né, é a figura do bode emissário, que é levado para o deserto, né? E aí então eles transformaram a terra durante o milênio num deserto, onde esse bode emissário que é Satanás estaria perambulando aqui, até que depois, né, quando terminar o milênio, ele eles creem daí que no final daí do milênio, eles creem que os mortos ressuscitam, os ímpios todos ressuscitam, e nisso daí Satanás, né, juntamente, né, com todos esses ímpios ressuscitados, promovem um último levante, né, contra o Senhor, assim, né? E daí na sequência eles são aniquilados, né? São lançados ao lago de fogo, são aniquilados. Satanás, os pecados são lançados todos, né? Especialmente os pecados, né, dos justos, né? Que vão ser os pecados apagados, vão ser lançados sobre Satanás. Satanás é lançado no lago de fogo e ele fica lá sofrendo. Então, quando ele é aniquilado, né, ele é consumido, aí sim, né? Então finalmente os nossos pecados seriam apagados. Essa é a doutrina, né, escatológica. Então aí acaba tudo, né, em relação aos ímpios. Agora vamos lá. Agora vamos ver o que está escrito de fato na Escritura sobre o milênio, tá? Porque uma coisa é essa doutrina mirabolante e adventista, outra coisa é o que está escrito na Bíblia. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo. Apocalipse 20. Apocalipse 20, versículo 1. Vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Então Satanás não vai ficar aqui na terra perambulando, ele vai ficar amarrado, e não é na terra. Onde é o local que ele vai ser lançado? E lançou-o no abismo. Não diz e lançou-o na terra, e lançou-o na terra, que é um deserto agora. Não diz nada disso. Diz e lançou-o no abismo, e ali encerrou
o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Então, tu vê, permanecem nações aqui na terra, que durante esses 1000 anos, se Satanás estivesse solto e atuante, poderiam ser enganadas. Então, essas nações não está falando do povo de Deus, não está falando aqui de nós, com nossos corpos glorificados, podendo ser enganados por Satanás. Não, está falando aqui das nações que serão regidas por nós, que serão governadas por nós. Tá? Então, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois disso importa que seja solto por um pouco de tempo. Tá? E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Tá? Então, durante 1000 anos, aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar e vão reinar com Cristo durante esses 1000 anos. Versículo 5: mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então, a primeira ressurreição se dá quando? Na vinda de Cristo, e aonde então inaugura o milênio. Versículo 6: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas terão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Então nós vamos estar reinando com Cristo 1000 anos. Pensa, Jesus ele vem aqui na Terra, né? Se for pegar ali o Apocalipse 19, o final do 19 ali claramente mostra, a vinda de Cristo até essa Terra. Conforme diz lá, aqueles 2 homens, lá em Atos, quando Jesus está subindo, ele estava lá no Monte das Oliveiras. Ele sobe do Monte das Oliveiras. E eles dizem que Jesus vai voltar da mesma forma como eles tinham visto ele subir. Então ele vai voltar e onde ele vai colocar os seus pés aqui na terra. Onde que vai ser? No Monte das Oliveiras. Isso é confirmado em Zacarias. No profeta Zacarias é dito que seus pés estarão no Monte das Oliveiras, e esse monte ele vai se partir em 2 quando o Senhor colocar os seus pés ali. Então, tremendo que vai ser o poder, a manifestação da glória do Senhor, Quando ele tocar os seus pés no Monte das Oliveiras, esse monte se parte em 2. Eu nunca entendi nesse caso aqui, tu voltou para o 19. Assim, só para associar com isso, mas com a vinda do Senhor. Aqui é uma questão, o Apocalipse ele é progressivo ou ele tem umas... Ele tem alguns parênteses assim, que são paralelos, ele não é simplesmente corrente assim, Mas aqui do 19, ele é, vamos dizer assim, cronológico. Ele é cronológico, ele vai seguindo o cronológico aqui, só que a questão de ver como menciona aqui a ressurreição, aqui a gente tem que, quando é que conecta a ressurreição? Não é, digamos assim, depois de tudo aqui, digamos assim, a ressurreição aqui, ela está vinculada com a vinda de Cristo. Então, quando ele estiver vindo lá nos ares, lá, no cavalo branco e tal, esses mortos ressuscitam ali. Se Jesus voltasse agora, quem está vivo ia ressuscitar. Esse aspecto. Quem está vivo é transformado e arrebatado. Como se fosse exatamente a primeira ressurreição. É isso, ocorre a primeira na vinda, assim, se Jesus volta, digamos que a gente glorificados, corpo glorificado, nesse aspecto. Todos os salvos são corpos glorificados, incorruptíveis, Então, tipo assim, digamos que nós tivéssemos interpretado errado e que não vai ter uma grande tribulação, e que Jesus voltasse hoje, ele iria voltar em glória, e voltando em glória, nós seríamos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares, os nossos corpos seriam glorificados, os mortos seriam ressuscitados, e todos nós iríamos encontrar o Senhor nos ares, Mas assim, claramente existe uma grande tribulação, precisa haver um anticristo que claramente ele vão estar em batalha contra o Senhor, Então é dito lá em Tessalonicenses que o anticristo esse homem do pecado, que é chamado assim, Cristo ele vai destruir, com o sopro da sua boca. Então existe a figura do anticristo, agindo na vinda de Cristo, quando Jesus vem, bom, mas voltando aqui,
Tu vê que aqui ele não chega a dizer claramente assim, né, e reinaremos, né, reinando sobre a terra e tal, né, não fala aqui o local, né, aonde vai estar ocorrendo esse governo, né, não fala aqui, né, assim, expressamente, mas fala lá em Apocalipse, no capítulo 5, tá, e versículo 10. Olha só: e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Tá? Para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Apocalipse 5, versículo 10. A gente conecta diretamente aqui, ó. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Então reinarão aonde? Conforme diz lá no outro texto, sobre a terra. Não é e reinarão nos céus, né? Não, reinarão sobre a terra, claramente. Aí agora imagina, não, mas é que a gente vai estar no céu reinando sobre a terra. Tá, mas se na terra, na visão adventista, vai ter só um Satanás aqui, solitário, um desertão, reinando sobre Satanás, então? Se reinando sobre a terra, 1000 anos, reinando sobre um diabo aqui, bode emissário, tá? Não faz sentido nenhum, sabe? É uma imaginação muito fértil. Uma imaginação muito fértil, por favor, assim, ó. Não sei como é que conseguem, sabe, ler aqui o Apocalipse e continuar acreditando, sabe, nessas baboseiras, assim. Aí, ó, versículo 7: acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Não é dito aqui que os ímpios vão ressuscitar, e daí o ímpio agora é o ímpio que está lá já condenado, que ressuscita, ia precisar ser enganado para seguir após Satanás, né? Já era de Satanás. O cara já estava lá no inferno lá, né? Não precisa ser enganado, ele já está do lado do inimigo, né? Ele já sabe que o destino dele eternamente é condenação. Então aqui não fala nada de que eles são ressuscitados aqui, né? Que essas nações que ele engana são ressuscitados. Não, são as nações que vão estar vivas aqui na terra, nações sobre as quais nós estaremos governando, reinando sobre elas. Essas nações é que são enganadas por Satanás. Sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as juntarem em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E daí na sequência nós temos o juízo final, onde aí sim os mortos todos são ressuscitados. Não é antes. O grande Armagedon, né? O Armagedon é na vinda de Cristo, antes do milênio. E aqui, essa outra batalha aqui, no final do milênio, é a batalha de Gog e Magog, né? Que podemos fazer alguma conexão também com o Armagedon, com essa batalha que acontece antes, tá? Mas ela é uma segunda batalha que acontece no final do milênio, né? E aí depois, então, Deus somente, rapidamente, né, desce fogo do céu, né, de Deus, os devora, né, e Satanás é lançado no lago de fogo, e na sequência, então, os mortos são ressuscitados. Todos os mortos daí são ressuscitados, né? Lógico, né, que não está falando aí de nós, né, tá falando dos ímpios, né, daqueles que não participaram da primeira ressurreição antes do milênio, né? Então agora, né, ocorre então uma ressurreição e acontece o juízo final. Bom, então aqui, né, terminou essa parte aqui da escatologia, para a gente finalizar, né, o ponto aqui entra a questão do sábado, tá? Voltando, né, só na questão do sábado, né, a gente já mencionou um pouco, né, mas só provando, né, no Novo Testamento, né, essa questão, né, da não obrigatoriedade do sábado, tá? Porque claramente, né, a gente vê no Antigo Testamento né, que o sábado era obrigatório, né? Isso é uma coisa, né, tá ali nos 10 mandamentos, né, tá nos profetas, né, tá em várias partes, né, do Antigo Testamento a questão da guarda do sábado, era algo de fato muito importante, mas isso não permanece na Nova Aliança, não permanece no Novo Testamento. Então vamos lá, primeiro, né, a gente já viu ali em Romanos, tá, né, que quem quiser guardar, guarda, quem não quiser, não guarda, né? Nós temos essa liberdade, tá? Mas vamos lá, outro texto, Gálatas, capítulo 4, e
versículo 9. Diz assim, ó: mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias, e meses, e tempos, e anos. Receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. O que Paulo está falando aqui? Essa carta aqui é a carta aos Gálatas. Qual era a controvérsia que estava surgindo aqui? Houveram homens que se introduziram no meio das igrejas da Galácia, instruindo eles que eles deveriam se circuncidar e guardar a lei de Moisés, para que pudessem ser salvos. Esse guardar a lei de Moisés incluía, primeiro, se circuncidar. Segundo, guardar dias, meses, tempos e anos, dos quais o principal é o sábado. E aí, o que Paulo está falando aqui? Olha só, voltando, vou ler novamente. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Ele está falando com os gentios, né? Mas os gentios guardavam. Acontece que, onde é que Paulo, quando ele ia pregar, onde é que ele começava pregando? Sinagogas. Nas sinagogas. Nas sinagogas não tinha um monte de gentil? É só a gente ler Atos. Tinha muitos gentios nas sinagogas. Judeus e gentios. Sim, tinha judeus, lógico, né? Primeiramente judeus, mas judeus e né? gentios, só que Isso. sinagoga, Gentios convertidos, né? Mas tinha muitos gentios nas sinagogas, né? Isso, né? Então, tipo assim, ó, a gente vê que sempre quando Paulo está pregando na sinagoga, né, ele está ali em várias cidades pregando na sinagoga, tem sempre a presença de gentios nas sinagogas. E é bom lembrar que essas cidades aqui que são mencionadas, de alguma forma, que Deus sabe por quê, né? Às vezes a gente não tem. Elas eram cosmopolitas, né? Elas eram metrópoles, assim, não eram simplesmente cidades, assim. Tipo, quase bairros. Não, eram cidades de pujança, de cultura, de crescimento, né? Sim. Tem uma característica dessas cidades, Éfeso, todas elas, Corinto. Tremendo, né? Como Deus é maravilhoso, né? Então tu vê que, olha só, ele tá ali, sabe assim, ó, questionando, por que vocês estão fazendo isso? Guardando, né, dias, meses, tempos e anos. Ele questiona eles, ou seja, não há essa obrigatoriedade. Não há essa obrigatoriedade, ponto. Agora, tem um outro texto aqui em Colossenses que é mais claro ainda. Tá? Colossenses 2 e versículo 16 e 17. Diz assim, ó, portanto, Colossenses 2, versículo 16 e 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Menciona expressamente os sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, nós não vemos em nenhum momento as igrejas guardando o sábado. Cultos sendo feitos e dito assim, a igreja se reuniu no sábado. Pelo contrário, nós vemos duas menções. Quando a gente vê alguma menção a um dia da semana onde a igreja se reunia, nós vemos pelo menos duas menções ao primeiro dia da semana. Quando Paulo estava lá em Troade e ele esperou 7 dias para realizar a ceia do Senhor, né, para se ajuntar a congregação, partir o pão e tal, ele estava lá naquela cidade já por 7 dias. Por que ele esperou 7 dias para daí fazer essa reunião? Porque naquele dia que ele fez a reunião, diz claramente que era o primeiro dia da semana. Mas ele já tinha passado o sábado ali. Se era no sábado que eles se reuniam, ele podia já ter feito então no sábado anterior. Mas ele esperou o primeiro dia da semana. A ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo, o derramamento do Espírito Santo, a fundação oficial da igreja primitiva, as aparições de Cristo como ressurreto, o dia da celebração da ceia, e também toda a história do cristianismo, domingo seria o dia do Senhor. Exatamente. E é primeiro dia da semana. Primeiro dia da semana. Não é o sábado. Então ali em Troade, né? Pensa, o primeiro dia da semana não vem logo depois do sábado? O primeiro dia da semana não vem logo depois do sábado? Sim. Pensa, Paulo, ele estava lá em Troade,
Ele estava 7 dias naquela cidade. Ele espera passar o sábado e chegar o primeiro dia da semana para daí se reunir com os irmãos. Podia ter sido sábado. Se fosse a questão do sábado, seria melhor, então ele poderia ter se reunido no sábado e depois no primeiro dia da semana ele ia embora. É estranho isso. Mas ele deixa passar o sábado e ele se reúne com eles no primeiro. É intencional. E é intencional não só. E é intencional não só da parte de Paulo promover a reunião com os irmãos no primeiro dia da semana, em vez de no dia anterior, que era o sábado. É intencional. Era a intenção de Paulo fazer isso. E dos irmãos fazerem isso, se reunirem no primeiro dia da semana. Mas não era intencional apenas da parte deles. Era a intenção do Espírito Santo deixar isso registrado para nós. Tá? E outro ponto, aos coríntios, Troade não era. Troade era na Ásia Menor. Agora lá na Grécia, na região da Caia, os coríntios, Paulo, né, escrevendo lá para eles, na sua primeira carta, capítulo 16, diz assim, no primeiro dia da semana, né, quando ele fala sobre a questão de juntar as ofertas e tal, né? Olha, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe de parte que puder juntar conforme a sua prosperidade. Por que no primeiro dia da semana? Porque era o dia principal de culto. Era o primeiro dia da semana. Então, sabe, isso já estava definido na igreja, né, no tempo dos apóstolos. Não foi uma coisa posterior. No versículo 18 ali do Colossenses 2, ele fala como se já soubesse deveríamos. Mas ninguém vos domina seu arbítrio com pretexto de humildade, culto dos anjos, envolvendo-os em coisas que não viu, estando em vão inchado na sua carnal compreensão. Dá para aplicar claramente isso aqui a Ellen White, com certeza, né? Mas tu vê, então assim, não tem admitido, mas não guardam o sábado. Olha, a palavra aqui diz claramente: ninguém vos julgue pelo comer ou beber ou por causa dos dias de festa, da lua nova ou dos sábados. Ponto final. Tu vai abordar quando Jesus é questionado e ele diz que ele é o Senhor do sábado. Meu Deus. Ele é o Senhor do sábado. Aquelas palavras e outra, o sábado aponta para Cristo. Por quê? Porque exatamente Jesus, ele é o descanso. Ele é o descanso das obras. Glória a Deus. Né? Porque assim, de outra forma, né, a salvação só seria possível pelas obras. E que na verdade, né, é impossível a Deus nós. Isso. Lá em Hebreus, né, é dito claramente assim, que existe ainda um sabá, né, existe um sábado ainda, existe um descanso, né, para o povo de Deus. Só que descanso é esse? Esse descanso é Cristo. E é por isso que tem. Eu questionava a questão de estar o sábado nos 10 mandamentos, né? O que falava? Porque necessariamente não há menção de guardar o sábado no Novo Testamento. Não. A Bíblia falou só nos 10 mandamentos. Ela mencionou nos 10 mandamentos. Sim, mas mesmo assim. Mas no Novo Testamento não há repetição de guardar o sábado. No Novo Testamento vai ser citado os 9 mandamentos menos o sábado. Menos o sábado. É um argumento assim que tipo, não tem lógica. Porque eles argumentam. Se fosse algo importante, né? Mas não tem justamente o sábado. Porque eles argumentam. Eu vi uma entrevista, né? Acho que é mandamento perpétuo. É decreto perpétuo. Por que vocês guardam os 9? Dos 10 mandamentos vocês guardam os 9? Vem do daizante argumentos. E outro aspecto que ele fala aqui também é sobre o comer, né? Ninguém vos julgue, até a primeira coisa que ele fala, ninguém vos julgue pelo comer. Já está tocando exatamente nos admitir. Que envolve até a questão alimentar, né? Envolve a questão alimentar, né? Lá de Levíticos, né? Quando foi instruído os animais que não podia e tal, a lebre, o coelho, o porco, né? E tudo mais. E daí, às vezes se levanta aquele argumento assim, lá em Isaías, né, que fala claramente, né, sobre a carne de porco e tal, mas em Isaías também fala sobre o sábado. Em Isaías fala claramente sobre o sábado, sobre guardar o sábado em Isaías. Então, da mesma forma como Isaías fala sobre o problema de se comer carne de porco, também fala sobre o problema de não guardar o sábado. Em que contexto isso está em Isaías? No contexto da aliança do Sinai.
né? E não da nova aliança. Que está no texto que tu leu, a sombra das Exatamente. Exatamente. Vão, né? Então, assim, para um judeu é lógico, né? Ele estando debaixo dessa aliança, circuncidado, ele tinha que guardar a lei de Moisés. Né? Não que isso fosse fazer dele salvo por guardar a lei de Moisés, mas ele estava nessa aliança e precisava guardar. Né? Mas agora, uma vez que Cristo veio, né, e nós, né, a nova aliança foi plenamente estabelecida, né, em Cristo, né, o Novo Testamento, a sombra passa. Agora nós temos a realidade que é Cristo. Pessoal, são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. O corpo de Cristo projetava essas sombras, né? Nos sacrifícios, nos alimentos, nos sábados, nas festas. O corpo de Cristo projetava essa sombra, mas a realidade que é o corpo já veio. Então nós não podemos continuar querendo ficar com a sombra se nós já temos a realidade que é o corpo. Então, e aí volta, né, até a própria questão então dos alimentos. Os alimentos já ficou, e eu não sei porque que os adventistas insistem na questão dos alimentos. Isso já ficou tão estabelecido lá em Atos, quando surgiu aquela questão da circuncisão, se tinha que guardar ou não a lei de Moisés, né? O que ficou estabelecido ali? Que os gentios precisavam se guardar da fornicação, dos 1 Coríntios 10? Não, lá em Atos. Lá em Atos, né? Ficou ali bem. Não, porque eu falo aqueles 5 pecados porque não entraram na terra. Não, aqui em Atos, né? Quando eles. É Atos 15, né? Tem aquela assembleia em Jerusalém para decidir essa questão, né? Se os gentios precisavam guardar a lei de Moisés ou não. E aí, né, entra a questão da circuncisão, e lógico, né, que com a circuncisão toda a guarda, né, da lei, né, de Moisés. E aí qual foi a decisão que se chegou? Né? Foi dito ali, vamos lá, Atos 15, versículo 23, tá? Por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia e Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado mandamento, pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns homens e enviá-los a vós com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais por palavra vos anunciarão também as mesmas coisas. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas bem fazeis se vos guardardes, bem vos vale. Então, essas cartas aqui então foram sendo levadas. E mais adiante no final de Atos, novamente, quando Paulo, né, naquela ocasião em que ele é preso, né, um pouco antes, quando ele vai falar com o Tiago, né, Paulo chega ali, o Tiago fala ali com ele, né? E ouvindo eles, glorificaram ao Senhor e disseram-lhe. Aliás, quando Paulo chega, né, entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali. E havendo-o saudado, contou-lhes por miúdo o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. E ouvindo eles, glorificaram ao Senhor e disseram-lhe: bem vês, irmão, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zeladores da lei. E já acerca de ti foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar seus filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que faremos, pois? Em todo caso, é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és vindo. Faze, pois, isto que te dizemos. Temos 4 homens que fizeram voto. Toma estes contigo e santifica-te com eles, e faze por eles os gastos para que rapem a cabeça, e todos ficarão sabendo que nada há daquilo que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nós havemos escrito e achado por bem que nada disto observem,
mas que só se guardem do que se sacrifica aos ídolos, e do sangue, e do sufocado, e da fornicação. Tá vendo? Ele repete novamente, né? Ou seja, não precisa guardar toda aqueles preceitos, aquelas cerimônias, né? A questão lá de, fica cuidando, né? Os animais, é o porco, é a lebre, é o coelho, é isso, aquilo. Não, né? Isso, não precisa. Só isso, né? Achado bem que nada disto observem, mas que só guardem do quê? Só se guardem do quê? Do que se sacrifica aos ídolos, né? Seria correto a gente chegar ali, tem uma oferenda ali de macumba ali e tal, né, com umas frutas, um negócio ali. Seria correto chegar ali naquele coisinho ali, pegar ali uma fruta, um negócio para comer aquilo? É lógico que não, tem que se guardar disso, não dá pra, né? Uma coisa, né, era aquilo, né, que, digamos assim, um animal que tinha sido sacrificado a um ídolo, cuja carne depois foi levada para o mercado, onde se misturou, onde não se sabe, né, daí cobra, né, e daqui a pouco, né, tu não sabe se é ou não, né, se aquele animal tinha sido ou não, isso, né, daí Paulo orienta, olha, come de tudo que se vende no mercado, né, tu vai orar, vai abençoar e tal, isso é uma coisa. Outra coisa é ir diretamente, né, no sacrifício, lá naquilo que foi sacrificado ao ídolo e tal, e comer daquilo. É diferente, né? Paulo diz que não era para os irmãos irem para os templos dos ídolos lá e participar daquilo. Ele diz, vocês vão ser participantes da mesa dos demônios, vocês vão irritar o Senhor às eles, né? Paulo é contrário a essa ideia de eles irem comer das coisas sacrificadas aos ídolos, né? Então, né? E outra que ele fala aqui também é do sangue e do sufocado, né? Por quê? Essa já era a orientação desde Noé, né? Desde Noé, Deus já tinha, né, privado, né, de, não era para comer, né, o sangue. Então, o sangue é uma coisa que sempre, do início ao fim, na Bíblia é vedado, né, o se alimentar de sangue, né? Ali também fica claro que eles seguem aquele Espírito de Jesus, porque o Espírito de Jesus, que eu quis dizer, é o entendimento de Jesus, que me parece, quando está lendo os evangelhos, Jesus, ele sempre repreende os fariseus, os guardadores da lei, né? Antes do sábado, várias vezes. Jesus está mais interessado em repreender sobre a intenção que simplesmente refutar um mandamento, embora que não tenha mandamento no Novo Testamento, na Nova Aliança não aparece isso. E aí eu faço uma distinção, mas eu sei que toda a palavra é palavra, então, nesse aspecto sim, eu entendo também isso. Mas Jesus ele não refuta simplesmente o sábado, não é questão essa. Mas ele fica pensando, poxa, não dá para curar no sábado. Poxa, Davi estava com fome, só vai comer os pães da propiciação, né? Proposição. Então, na verdade, Jesus sempre está falando que é da intenção, né? Só que os discípulos, os apóstolos, no caso ali, eles estão seguindo a mesma linha dele, né? Tipo, para que não irritem, né? Para que não incomodem com essas questões aos líderes, né? Ao próprio Senhor. Aí é a palavra que o Senhor deixou, no caso, né? Aí segue a linha que Jesus vinha utilizando para repreender os legalistas, os moralistas, os fariseus. Sim. Né? Os dois, me lembrei só que ele falou assim, para não irritar, né? Ele falou assim, para não continuar se apegando em questões que já não cabem mais nessa, digamos assim, nesse momento da dispensação, no caso. Né? Então, dessa forma, os próprios adventistas, eles são um pouco assim, porque eles não consideram a gente irmãos dele, eles consideram que a gente já está perdido por não guardar o sábado. Eles estão agindo igual que os fariseus. Então, o rigor que as Escrituras estão nos mostrando aqui da repreensão aos fariseus e a esses que eram legalistas, que eram moralistas, o rigor de tratamento dos apóstolos, seguindo a linha de Jesus, seria de confronto, seria de repreensão, de não aceitação. Porque uma das coisas que a gente não falou pouco aqui, eles não nos consideram salvos, eles não nos consideram irmãos, eles nos consideram quase que pior do que a gente está considerando eles também. Né? Estão perdidos, são ímpios, estão gentios.
e é uma armadilha de Satanás mesmo, assim, que mesmo que tu vá, né, que Deus, nós temos a palavra, só a escritura, e mesmo que tu chegue diante deles e diga assim, ó, tá errado nesse ponto, é como a gente, mas eles não sabem, então eles vão contestar usando as duas formas da palavra, né, a forma, né, a bíblica, que a gente conhece, e o que eles têm entendimento, então tu não consegue confrontar eles de fato, porque nem eles se conhecem, tu não consegue confrontar. A Dona Maria, se eu falo para ela, né, que eu tenho conversa com ela o dia inteiro, né, que é a única vez que eu confronto ela, é difícil, assim, de falar com ela. Mas então, só para a gente poder encerrar aqui, né, de ver que os próprios, né, o Espírito Santo, eles mesmos mencionaram, né, o Espírito Santo, né, ali os apóstolos, né, toda a igreja ali reunida ali em Jerusalém e tal, eles escreveram aquelas cartas, né, para os irmãos se guardarem, e eles não mencionaram ali que, mas vocês têm que, pelo menos a parte alimentar, vocês têm que, né, seguir, né, como está lá em Moisés. Não. Eles dizem, né, que eles só deixaram ali, bem específico, só os pontos que eram essenciais. Isso aqui sim, isso aqui continua guardando, né? Ou seja, te guarda do que é sacrificado ao ídolo, te guarda, né, do sangue, né, do animal sufocado, por causa, né, da questão do sangue mesmo, né? E da fornicação, né? Daí uma outra coisa que não tem nada a ver com comida, daí, né? Mas agora, em relação a questão de se o gentio ia comer carne de porco, se ia comer coelho, se ia comer alguma, né, outra, isso aí entra o aspecto lá, ninguém vos julgue pelo comer, como diz lá em Colossenses, né? Ou como diz lá em Romanos, né? Romanos 14 também, né, onde a gente leu antes ali, né, falava sobre a questão, né, da comida também, né? Então, daí entra o ponto, mas e se alguém na consciência ainda quer guardar, né, algum aspecto, né, da lei cerimonial ali na questão de alimentos, se a pessoa na sua consciência quer guardar, não tem problema, pode guardar, desde que ela não vincule isso a um aspecto de salvação, né, de doutrina, assim, né, e julgando o seu próximo, o seu irmão, né, que não pensa como ela, como está em pecado, que vai estar, né, se perdendo, alguma coisa do tipo, desde que ela não julgue o seu próximo assim, não tem problema. Mas aí, né? Porque daí entra também esse aspecto, da mesma forma do dia, né, que um guardava e o outro não, mas que era para estar seguro na sua mente, fazia para o Senhor. Em relação à comida, né, Paulo traz esse mesmo princípio em relação à comida. Isso. Não fica a prova, Isso. não julgas. Tá, mas aí tem um outro ponto, que é ser escândalo, que vai fazer confusão e, infelizmente, a gente até pode ter essa ponderação, eu acredito nesse respeito todo aí,